Fala, torcedor vascaíno, mais um vídeo aqui no canal falando sobre mais uma derrota do Vasco da Gama. São 9 jogos, 9, que o Vasco não sabe o que é uma vitória. Isso é surreal. O Vasco virou uma bagunça. O Vasco virou não, o Vasco é uma bagunça. Dentro de campo e fora de campo. Dentro de campo, esses jogadores do Vasco que não conseguem jogar bola, que recebem 1 milhão, 1.500.000, 900 mil reais e apresentam esse futebol medíocre. O que esses jogadores do Vasco estão fazendo com a camisa do Vasco da Gama é inacreditável. E o que o senhor Pedrinho está fazendo como presidente do Vasco é inacreditável também. Porque o Vasco virou uma bagunça. O Vasco hoje é um clube de amigos. O Pedrinho demitiu Marcelo Santana e continuou o Felipe lá no cargo. Para você ter ideia, como o Vasco virou um clube de amigos. E tem muito jogador dentro do Vasco que parece que estão de sacanagem. É a pergunta que eu faço para você aqui, cara. O Felipe Coutinho, ele tem que sair do Vasco? Eu vou fazer essa pergunta sinceramente para você aqui. Coloquei até na capa aí, ó. Coutinho tem que sair do Vasco? Deixa sua opinião aqui nos comentários. E o Vasco, no jogo de ontem contra o Lanús, melhorou ou piorou com o Fernando Diniz? Diniz que teve um treino com a equipe. Vamos falar um pouco sobre essa situação do Vasco da Gama, mas é desesperador. A situação do Vasco hoje é desesperadora. Peguei as estatísticas do Vasco, do jogo de ontem, e a gente vai analisar um pouco. E também vamos falar sobre o Felipe Coutinho, porque tem que falar, né? Enfim, gente, se você não me conhece, meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno. Muito obrigado pela sua presença. Aqui você vê todas as últimas notícias e novidades sobre o Vasco da Gama. Vou pedir para você deixar o seu like. Eu sei que não é o momento, né? O momento do Vasco não é de clicar no like, mas ajuda no meu trabalho, o nosso canal. E também, obviamente, como vocês viram na tela aí, se inscreve no canal também, que é muito importante. Ajuda pra caramba, beleza? Hoje tem live às 14 horas. 14 horas a gente vai falar sobre vários assuntos. Sobre o jogo de ontem. Mais uma derrota do Vasco. É inacreditável. Vamos lá, vamos começar falando sobre esse jogador aí, Felipe Coutinho. O Coutinho tem que sair do Vasco, pessoal? Fala pra mim aí, o Coutinho tem que sair do Vasco da Gama? Na minha opinião, cara, olha a pauta dessa matéria, olha o título. Vasco segue negociando com Aston Villa a renovação de empréstimo de Felipe Coutinho. Essa informação foi dada no dia de ontem, no dia 13/5. Eu não vou nem ler a matéria completa para vocês. Mas o Vasco tem interesse em renovar o contrato do Felipe Coutinho. Um jogador que não agrega dentro de campo, um jogador que parece estar abalado, triste dentro de campo, vestindo a camisa do Vasco. Ah, João, ele fez todo o esforço para vir pro Vasco. Fez, pô. Fez todo o esforço. Mas dentro de campo é um jogador que parece estar triste, tá desanimado, tá abalado, parece que não tem melhora. De verdade. Falta uma motivação pro Felipe Coutinho. É um jogador que ganha 1.500.000 por mês no Vasco e que apresenta um futebol ridículo. Ele e o senhor Payet também, tá? A gente não esqueceu do Payet não, é porque o Payet tá machucado. Mas o Payet também é outro que já tem que meter o pé e vai meter o pé logo. E o contrato do Coutinho, se eu não me engano, se encerra agora no meio do ano. Julho, eu acho, se eu não me engano. E o Vasco tem interesse, tá negociando com o Aston Villa para renovar o contrato do jogador. Cara, será que o Coutinho realmente merece esse contrato de renovação com o Vasco? O Coutinho tá jogando futebol pra... Cara, é inacreditável. O Coutinho tá jogando futebol pra renovar o contrato dele? Pergunta do fundo do meu coração pra você, torcedor vascaíno. Coloque nos comentários a sua opinião, porque pra mim não, cara. Pra mim, ó, é show Coutinho, mete teu pé do Vasco. Porque não dá. Com o dinheiro do Coutinho dá pra contratar um meio-campo muito melhor do que ele, atualmente. Porque o Coutinho chegou numa expectativa do torcedor vascaíno, mas o Coutinho do Vasco hoje é um outro Coutinho. É um outro Coutinho. É um Coutinho que, na minha opinião, merece estar no banco de reservas. É um Coutinho que não aguenta jogar 90 minutos. É um Coutinho que um jogo ele é poupado, o jogo seguinte ele joga, mas ele joga 70 minutos. É um jogador que toda hora tá machucado. O que é o Felipe Coutinho no Vasco da Gama? O que essa diretoria tá vendo no Felipe Coutinho para renovar o contrato dele? O que é isso? Cara, é bizarro, gente. É bizarro. São jogadores recebendo mais de 1 milhão por mês dentro do Vasco da Gama. Como o senhor Felipe Coutinho. A gente tem que citar esses jogadores aqui.
O que é o ano de 2025 do Lucas Piton, gente? O que é o ano do Lucas Piton em 2025? Que ano patético. Que ano ridículo. O Piton que tá na mira, ou estava na mira do Milan, da Fiorentina, de não sei quem mais. A gente trouxe a informação aqui na nossa live, nossos vídeos do canal. Cara, eu acho que o Piton ele já quer meter o pé dele, né? E a gente que torcedor do Vasco quer que ele meta o pé logo também. Nessa janela do meio do ano, chegar uma proposta pro Piton, manda embora, show com o Piton, porque já deu. É um jogador que não agrega mais em nada no Vasco. Em nada. A lateral esquerda do Vasco, o lado esquerdo do Vasco da Gama, é uma avenida com o Lucas Piton. É uma avenida. Quer que eu repita? Uma avenida. A lateral esquerda do Vasco da Gama. É um jogador que não marca bem. É um jogador que tem um bom ataque ofensivamente, mas que hoje, até ofensivamente, ele tá mal. O que é o Lucas Piton? O Lucas Piton, de um ano pro outro, ele virou um bagre do nada? A gente vai ter que colocar realmente o Vitor Luiz como titular no Vasco, cara? Sério mesmo? E sinceramente, se o Diniz colocar o Vitor Luiz no próximo jogo contra o Fortaleza no sábado, eu não vou chamar ele de maluco não, porque é a realidade, cara. O Lucas Piton não tá jogando nada. O Lucas Piton merece sim um banco de reservas. Merece. Cara, e olha isso aqui, que vergonhoso, gente. Olha que vergonhoso. O Vasco atingiu 9 partidas sem vencer. Perdeu pro Ceará, empatou com o Flamengo, empatou com o Lanús, perdeu pro Cruzeiro, empatou com o Operário, perdeu pro Palmeiras, perdeu pro Puerto Cabelo, perdeu pro Vitória, perdeu pro Lanús. Que é isso, cara? 9 jogos que o Vasco não sabe o que é vencer. 9 jogos que o Vasco não sabe o que é uma vitória. O que o torcedor vascaíno... O torcedor vascaíno fez pra merecer isso, cara? É a pergunta que eu faço. O que o torcedor vascaíno fez pra merecer esses tantos anos de incompetência? E outro ponto, tá? Senhor Pedrinho, bota a sua cara. Vai falar com o torcedor vascaíno, porque depois daquela derrota ridícula, vexatória, horrorosa do Vasco contra o Puerto Cabelo na Venezuela, por 4-1, você não botou a cara, você não se pronunciou, não falou nada. Depois da derrota pro Vitória também, que o Vitória tava com 1 a menos desde o primeiro tempo, você também não botou a cara, não falou nada. E agora, depois dessa derrota de ontem contra o Lanús, você tem que botar a cara. Botar a cara. Quinta-feira vai ter coletiva do Diniz. Não sei se você sabe. E eu quero que o Pedrinho bote a cara na coletiva para responder perguntas, porque precisa responder perguntas. Precisa urgentemente. Pra já. Tá na hora. Porque tá uma bagunça no Vasco da Gama. Tá uma bagunça. O Vasco hoje virou uma bagunça, um clube de amigos. Por que você demitiu o Marcelo Santana e não demitiu o Felipe? Qual o motivo? Qual o sentido do Felipe continuar no Vasco hoje? Eu quero que você fale na coletiva. Qual o motivo do Felipe continuar no Vasco hoje? Ah, o Felipe é um jogador campeão de tudo no Vasco, não sei o que. Felipe como jogador uma coisa, Felipe como diretor técnico e que faz parte da diretoria do Vasco é outra coisa. É outra coisa. Bom, gente, cara, a situação não é fácil. Não é fácil. O Vasco aqui agora é o seguinte, tá? A conta é simples, como o mídia vascaína colocou. Ou ganha do Melgar em casa e vai pro playoff da Sul-Americana. Playoff, pra quem não sabe, né? Vai pro... Como que fala? O terceiro colocado da Libertadores vai jogar contra o terceiro colocado o segundo colocado da Sul-Americana. É o Vasco vencendo, ele pula para as oitavas de final. Pronto. Então o Vasco tem a obrigação de vencer o Melgar lá no São Januário. Em São Januário, tá? Repetindo 2 vezes São Januário. O Vasco me deixa maluco da cabeça, cara. Então é isso. O grupo ficou assim, ó. 11 pontos o Lanús, né? 7 pontos o Melgar e 5 pontos o Vasco da Gama. E 4 pontos o Puerto Cabelo. Isso é vergonhoso, cara. Isso é vergonhoso. Me desculpa, mas é vergonhoso. Isso é vergonhoso. E a pergunta que eu faço pra você, torcedor... Você acha que o Vasco melhorou com o Fernando Diniz no comando técnico? Na minha opinião, deu uma melhorada. Deu uma melhorada. Com um treino, acho que deu uma melhorada. Não vou falar que é um Vasco que vai vencer todos os jogos. Não, não vai vencer todos os jogos. Mas é um Vasco que me deu uma impressão ali de que pode melhorar. E sábado contra o Fortaleza, a gente já vai ver mais a cara do Vasco da Gama. O Vasco da Gama mais a cara do Diniz.
Porque o Vasco teve um treino, a gente notou uma melhora, na minha opinião. Eu notei uma melhora, tá? A gente não finalizou tanto? Não finalizou tanto, mas tivemos mais a posse de bola. A bola não ficou mais com o adversário. Só que precisa finalizar, né? Não adianta nada você ficar tocando a bola aqui, ali, aqui e não chutar pro gol. Olha aqui, 42% de posse de bola do Lanús, né? 58% de posse de bola pro Vasco. Então o Vasco teve mais posse de bola. 13 finalizações do Lanús contra 8 do Vasco. 2 defesas do goleiro do Lanús, uma do Vasco. 4 escanteios pro Lanús, 3 pro Vasco. E etc, né? E aí, cara, tem um mapinha também de jogadores. Cadê? Tô até... Não sei nem onde que tá mais, cara. Ah, tá aqui, ó. Olha a nota dos jogadores do Vasco. Léo Jardim ficou com 6.5 de nota. Lucas Piton, 6.5 também. Luiz Gustavo, 7.2. João Vitor, 6.8. Paulo Henrique, 6.9. Tietê, 7.1. Hugo Moura, 6.9. Ryan Coutinho aqui, tudo aqui com 6.8, 6.4, 6.7 e 6.6. Enfim, gente. A situação do Vasco hoje, ela é triste pra caramba, cara. Ontem eu encerrei a live pós-jogo aqui no canal porque eu não tava aguentando. Sinceramente, eu não tava aguentando. Porque é triste ver o time do Vasco. O Vasco da Gama, o time do seu coração, nessa situação ridícula e patética que o Vasco tá hoje. É patético, é ridículo. O Vasco virou motivo de zoação dos rivais. E o flamenguista vai zoar da tua cara, o botafoguense vai zoar da tua cara, o tricolor vai zoar da tua cara. E com razão. Porque o Vasco hoje ele é uma vergonha para o torcedor. É uma vergonha. O flamenguista vai te zoar, você vai responder o que pro flamenguista? O tricolor vai te zoar, você vai responder o que pro tricolor? O botafoguense vai te zoar, você vai responder o que pro tricolor? Pro botafoguense. Botafogo ano passado ganhou a Libertadores. Ano retrasado quem ganhou foi o Fluminense. Aí antes disso quem ganhou foi o Flamengo. E o Vasco? O Vasco nem disputar a Libertadores disputa. Tem tanto tempo que o Vasco não disputa a Libertadores, da época do Zé Ricardo como treinador. Então, gente, situação difícil, tá? Às 14 horas a gente vai estar ao vivo com vocês, mas a situação do Vasco hoje ela é patética, ela é ridícula, ela é triste pra caramba, tá? A situação do Vasco hoje ela é triste pra caramba. É muito triste. É muito triste. É um vídeo de desabafo, não sei se nem se vai pegar a visualização. Deixa seu like nesse vídeo, dá essa moral pra gente. É um desabafo, querendo ou não, porque pra mim, cara, eu não consigo aceitar o que estão fazendo com o Vasco da Gama, tá? É isso. Um bom dia pra todo mundo aí, né? Porque o meu dia já começou mal, né? Sendo bem sério pra vocês, já começou mal. Quando o Vasco perde, eu sempre falo pra vocês, o Vasco mexe com o emocional. O Vasco venceu, eu fico feliz pra caramba. O Vasco perdeu, eu fico triste. E às 14 horas a gente vai estar ao vivo aqui pra falar mais sobre o Vasco da Gama com vocês. Tamo junto, gente. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Que o Papai do Céu abençoe todos vocês, tá? Beijo. É isso. Se Deus quiser, dias melhores virão pro Vasco da Gama, porque estamos precisando. O torcedor do Vasco merece alegria. Merece comemorar é campeão, gritar é campeão, brigar na parte de cima do campeonato, todos os campeonatos que participa, mas tá muito difícil. É isso.